Meus queridos filhos, hoje, dia 15 de setembro, nós celebramos a festa das 7 dores de Nossa Senhora, um dia depois, portanto, do dia 14 de setembro, onde nós celebrávamos ontem a exaltação da Santa Cruz. E mais uma vez, a liturgia sagrada mostra para nós a união íntima que existe entre esses dois sacratíssimos coração de Jesus, nosso Senhor, e de sua mãe, Maria Santíssima. É impossível separar estes dois, até mesmo nas festas litúrgicas, onde um está, o outro está junto. Então, num dia, celebramos a exaltação da Santa Cruz, no dia seguinte, as dores de Nossa Senhora. Sabemos que a origem dessa devoção está na paixão de Nosso Senhor, quando a sua Santíssima Mãe acompanhou dolorosa e piedosamente cada passo do seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, rumo à sua ignominiosa paixão. Assim, se cumpria a profecia feita outrora por Simeão: quanto a ti, uma espada de dor te transpassará a alma. Lucas 2, versículo 35. Acabamos de ouvir também, no Santo Evangelho desta Santa Missa, a presença de Nossa Senhora de pé, dolorosa, mas ainda assim de pé, firme na fé diante da cruz de seu Filho, que padecia por amor da humanidade. Portanto, a origem desta devoção das 7 dores da Virgem Maria está aí, no fato de Nossa Senhora ter acompanhado toda a paixão do seu Filho e até o final ter estado de pé. Depois ainda recebe em seus braços o corpo sem vida e dilacerado de Nosso Senhor. A devoção à Santíssima Virgem Maria tem as suas raízes já nos primórdios da Igreja, portanto não é algo de agora ou só de alguns séculos para cá. Desde o início da Igreja, desde o nascimento da Igreja, a devoção a Nossa Senhora já estava presente. Daí que não tem fundamento nenhum os hereges e protestantes que atacam a Nossa Senhora, já que desde o princípio a devoção à Virgem Maria sempre foi presente na Igreja. Vemo-la orientando os apóstolos já nas bodas de Caná da Galileia. Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Quer dizer, a Igreja nascendo ali com os apóstolos, Nosso Senhor e os apóstolos, e ali já estava Maria, dando orientações aos apóstolos bem nas bodas de Caná. Façam tudo o que ele vos disser. Vemo-la igualmente sustentando a fé dos apóstolos no cenáculo de Jerusalém às vésperas de Pentecostes. Encontramos em Atos 1, versículo 14. Está ali. Nosso Senhor já ressuscitado prometeu enviar o Espírito Santo e ali está, em oração, incentivando os apóstolos à oração. Está ali Nossa Senhora com os apóstolos em Jerusalém, no cenáculo. E embora não tenhamos nenhuma referência nos textos canônicos, há, contudo, alguns escritos apócrifos que atestam que a Santíssima Virgem Maria estava junto aos apóstolos após a paixão e a morte de Jesus, consolando-os e incentivando-os a crerem na ressurreição de Nosso Senhor, como é o caso, por exemplo, do texto conhecido como Evangelho de Gamaliel, um texto apócrifo egípcio. Então, temos diversas evidências da presença da Virgem Maria na Igreja já desde os seus primórdios, incentivando e orientando ali a vida dos apóstolos. A sagrada tradição, especialmente no Oriente, também afirma que foi o apóstolo e evangelista São Lucas, autor
do Evangelho e também dos Atos dos Apóstolos, quem teria pintado o primeiro ícone da Virgem Maria. Provavelmente, então afirma aí a Sagrada Tradição, que a primeira imagem, a primeira pintura de Nossa Senhora foi feita por São Lucas. Assim, ao longo da história da Igreja, a devoção a Nossa Senhora foi se desenvolvendo e crescendo. Diversas foram as ordens religiosas e os santos que propagaram a devoção à Santíssima Virgem Maria, como é o caso, por exemplo, da Ordem dos Carmelitas, ou São Bernardo de Claraval, ou São Luís Maria Grignon de Montfort, e etc. Poderíamos citar muitos outros. São muitos os santos que se dedicaram na propagação, no amor à Nossa Senhora, a Santíssima Virgem. Mas foi com a congregação dos servitas que a devoção à Nossa Senhora das Dores ganhou destaque. Contudo, a sua festa só foi estendida para a Igreja Universal no ano de 1817, só para esclarecer, embora acredito que para nós não haja dúvidas, mas é bom sempre deixar tudo muito às claras. Todas as vezes que nós utilizamos o nome Igreja Universal, não estamos nos referindo à seita do herege Edir Macedo, tá certo? Igreja Universal quer dizer a Santa Igreja Católica. Aliás, a palavra católica é uma palavra grega, katolikos, que quer dizer universal ou espalhada pelo mundo inteiro. É isso que quer dizer a palavra católica. Então, dizer a Santa Igreja Universal ou dizer a Santa Igreja Católica é a mesma coisa. É muito curioso a gente perceber como é que os hereges eles querem sempre copiar a verdadeira igreja, O tempo inteiro eles querem copiar a verdadeira igreja, até roubando os nossos títulos, Então, assim, a devoção, o que eu quero dizer nesse parágrafo aqui? Que a devoção à Nossa Senhora das Dores já era mais antiga e ela foi promulgada, foi propagada, melhor palavra, Ela foi propagada de forma mais específica, pela congregação dos padres servitas. Então ela já existia. Só que na igreja as coisas funcionam da seguinte maneira. Claro, como a igreja ela é universal, como ela está em todo o mundo, podem surgir devoções que são muito locais e que façam mais sentido em uma região do mundo e não tanto noutra, seja mais conhecida numa região. Olha, vamos pegar como exemplo, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E então é muito comum, de uma ponta a outra do Brasil, nós vamos encontrar imagens de Nossa Senhora Aparecida para vender, vamos encontrar nas casas, vamos encontrar o carinho do povo brasileiro para com Nossa Senhora Aparecida e etc. Por quê? Porque é uma devoção muito local nossa, muito local nossa. Agora, quer ver um outro exemplo? A gente não entra numa lojinha de artigo religioso e tenta comprar aqui no Brasil uma imagem de Nossa Senhora de Luján. É padroeira da Argentina. É a padroeira da Argentina. Então, quando eu morei na Argentina, quando eu estava na fraternidade, era exatamente o contrário. Para qualquer lado que a gente olhava, tinha Nossa Senhora de Luján e eu não encontrava uma Aparecida. Não encontrava uma Aparecida, embora elas sejam até mais ou menos semelhantes, o formato do manto e tal. Eu olhava para Nossa Senhora de Luján, me lembrava de Nossa Senhora Aparecida e caçava uma Aparecidinha para comprar e não tinha, mas tinha a de Luján. Por quê? São devoções particulares de cada região do mundo. Como no México, a Virgem de Guadalupe é forte e assim sucessivamente. A nossa capela, por exemplo, aqui, que é dedicada a Santa Joana, essa imagem foi difícil de encontrar,
porque não é uma devoção comum no Brasil, é uma santa francesa, né? Na França já é mais comum. Para nós aqui, para conseguir essa imagem, foi complicado porque não é tão comum, não é de uma devoção muito comum no Brasil. Então percebem que, como a igreja é muito grande, está espalhada pelo mundo inteiro, vão surgindo ao redor do mundo, né, a diversas devoções. De maneira que isso é absolutamente normal. No entanto, então, assim, os servitas foram responsáveis por melhor propagar a devoção à Nossa Senhora das Dores, as 7 dores da Santíssima Virgem Maria. No entanto, dependendo da situação, o Papa ele pode entender que esta devoção ou aquela devoção ela é um bem universal e, portanto, ele pode pegar, o Papa tem autoridade para pegar uma devoção que é local e transformar essa devoção em uma devoção universal. Então, aquilo que era celebrado só por um povo ou por uma região, o Papa agora aplica à Igreja do mundo inteiro. E é o caso de diversos dogmas e festas que a gente tem, né? E a gente tem, como é o caso da Imaculada Conceição e, enfim, a Assunção de Nossa Senhora. São festas que inicialmente já até existiam em alguns lugares, mas que depois foram aplicadas para o mundo inteiro. Aí, a partir daquela data, daquele momento em que o Papa faz essa declaração, aí o mundo inteiro, os católicos do mundo inteiro, de qualquer região, passam a ter uma obrigação de celebrar aquela festa. Então, assim aconteceu também com a festa de hoje, com essa festa das 7 dores de Nossa Senhora. Ela já era uma festa existente, assim, já era cultivada, mas não era universal, né? Então, assim, a sagrada tradição diversas foram as ordens religiosas e os santos que propagaram a devoção à Santíssima Virgem Maria. Mas com os servitas, a devoção às 7 dores da Virgem Maria ganhou destaque. E a sua festa só foi estendida para toda a Igreja Universal no ano de 1817. Por sua santidade, o Papa Pio VII, como uma homenagem pessoal dele à Santíssima Virgem Maria, porque ele atribuía a sua libertação do cativeiro à poderosa intercessão de Nossa Senhora. Então, o Papa Pio VII ficou um tempo na prisão e, quando ele foi libertado do cativeiro, ele atribuiu essa sua libertação à intercessão. Como ele era muito devoto da Virgem Maria, então ele disse que foi libertado da prisão por causa da intercessão de Nossa Senhora. Como aconteceu isso, padre? Por que o Papa Pio VII foi preso? Só para a gente se contextualizar na história, eu conto também essa história. Sua Santidade, o Papa Pio VII, governou a Santa Igreja entre os anos de 1800 até 1823. Então, ele subiu à Cátedra de São Pedro, né, no ano de 1800 e ficou como Papa até o ano de 1823. O seu pontificado foi marcado por um período muito conturbado relacionado às guerras napoleônicas na França. A Revolução Francesa, que a essas alturas já tinha terminado, causou um impacto significativo sobre o poder temporal do Papa e da Igreja Católica de uma forma geral. Desde o início da Revolução Francesa, em 1789, o regime revolucionário tomou várias medidas para enfraquecer o poder do Papa e o poder da Igreja, que era vista como uma aliada da monarquia e do ancien regime, ou do antigo regime. Então, a Revolução Francesa encarou a Igreja Católica como uma inimiga, amiga da monarquia, ou qualquer coisa desse tipo. Então, começaram a perseguir o Papa e perseguir a Igreja. Precisamos diminuir o poder da Igreja. Essa foi a influência nefasta da Revolução Francesa, que, aliás, foi ali que começaram
os males que nós estamos vivendo, inclusive hoje. Inclusive hoje. Modernismo, liberalismo e outras heresias que tomam conta da nossa sociedade hoje essa desgraça começou ali na maldita Revolução Francesa. Um dos exemplos disso, só para vocês terem uma noção, um dos exemplos do que aconteceu na Revolução Francesa foi a chamada Constituição Civil do Clero do ano de 1790, que foi um dos maiores ataques à autoridade e ao poder temporal da Igreja. Ela submetia o clero francês ao controle do Estado. Quem passava a pagar o salário dos padres era o Estado. E, obviamente, os padres que não queriam se submeter ao Estado, vocês podem imaginar que eram punidos. E não só punidos por ficar sem o pagamento, punidos de forma pior. O Estado exigia que os padres e os bispos jurassem fidelidade ao governo revolucionário e confiscava como punição muitas propriedades da igreja naquela época. A Revolução Francesa havia tolhido a Santa Igreja de diversos dos seus direitos e também das atividades que a igreja realizava. E obrigou a igreja a algumas outras, tais como, olha o que fazia no tempo da Revolução Francesa, o impedimento da nomeação dos bispos e padres. Quem nomeia um bispo é o Santo Padre, o Papa, ordinariamente. Quem nomeia um bispo. E quem faz a transferência de paróquia de um padre ou outro, quem faz é o bispo. Então, quem nomeia o bispo é o Papa. E quem transfere um padre para lá ou para cá, quem tem a autoridade de fazer essa transferência, é o bispo. O que a Revolução Francesa fez? Tirou isso. Quem nomeia os bispos agora é o governo. E quem transfere os padres agora é o governo. Tirou o poder do Papa de nomear os bispos e tirou o poder dos bispos de transferir ou modificar os padres. Então, ponto número 1. Também, obrigação do clero de jurar fidelidade à Constituição e ao governo revolucionário. Todos os padres, para não serem perseguidos, os que não quisessem ser perseguidos, tinham que fazer um juramento público à Constituição e ao governo revolucionário. Só um parêntese aqui, inclusive, conta-se que o papai de São João Maria Vianney se recusava a assistir missa rezada por um padre juramentado. O que eram os padres juramentados? Os padres que cediam e faziam o juramento de fidelidade ao governo revolucionário. O pai, olha só como é que esse homem era brabo, O pai de São João Maria Vianney, se ele soubesse que um padre fez esse juramento público, se recusava a pisar na missa desse padre. Esse padre está mais comprometido com o governo do que com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não ia à missa de um padre juramentado. E veja, a gente está falando aqui de uma missa válida. Eram padres válidos e missa válida. Mas ainda assim, mesmo sendo a Santa Missa válida, Santa Missa Católica, só porque o padre era juramentado, ele se recusava a ir na missa dele. Quanto mais uma missa nova, quanto mais uma missa herética, quanto mais... Olha, está entendendo a questão onde eu quero chegar? Como devemos fugir de tudo isso que está aí? Dessa loucura que está aí? E se faltava provas para nós, essa semana foi o funeral da igreja modernista, Foi o funeral. O Bergoglio, de verdade, Jorge Mário Bergoglio, essa semana fez um grande favor para todos nós, porque foi o funeral da falsa Igreja Católica, da seita modernista. Cadê a CNBB? Ficou em silêncio. Cadê os conservadores? Cadê os que defendem o Papa? Todos ficaram em silêncio, porque a heresia dele foi tão gigante. A heresia desse homem foi tão gigante, a besteira que ele falou
foi tão gigante que ninguém conseguiu. Os que defendem ele ficaram agora todos em silêncio, com o rabinho entre as pernas. Então tá aí, tá aí. Então, se o pai de São João Maria Vianney nem ia numa missa de um padre juramentado, quanto mais nós não devemos chegar perto ou frequentar qualquer coisa que não seja católico. Extinção de ordens religiosas e congregações. Olha só que audácia, né? Se o governo achasse que tal ordem religiosa ou essa congregação de freiras, esse convento, não está de acordo, mandava fechar e mandava extinguir. Controle estatal sobre hospitais e escolas católicas. Hospitais que a igreja construiu, colégios que a igreja construiu, o governo chegou na mão grande e tomou. Abolição dos tribunais eclesiásticos. Eliminação de festas religiosas e litúrgicas. Deixa eu só fazer um outro parênteses aqui. Quando a gente fala de festas religiosas, né? Eu ouvi uma vez essa dúvida. Na minha cabeça essa dúvida nunca passou. Mas até que uma senhora chegou para mim e colocou essa dúvida. Aí eu falei, puxa vida, quando se fala festa religiosa, a gente está falando de festa de dança, comida, não é esse tipo de festa não, tá certo? Não é esse tipo de festa não. Quando a gente diz festa religiosa, significa, por exemplo, hoje, Nossa Senhora das Dores, é a festa, Nossa Senhora semana passada, por exemplo, a Natividade de Nossa Senhora é considerada festa da Natividade de Nossa Senhora. Então, quando a gente diz festa, não é festa de bolo, docinho, parabéns para você, e música e baile, não, tá? É festa no sentido litúrgico. Então, Corpus Christi é uma festa, Santo Natal, festa, Páscoa, festa, os domingos do ano inteiro, festa, todos os domingos, e por aí vai. O que a Revolução Francesa faz? Ordenou que se substituíssem as festas religiosas por atos de celebrações civis ou atos de civilidade. Imagina, o governo simplesmente decretava, esse ano não tem Corpus Christi, vamos ter uma parada militar e todo mundo tem, imagina. Esse foi o efeito maravilhoso da Revolução Francesa. Foi então nesse contexto, por que eu estou contextualizando vocês? Para dizer por que o Papa Pio VII foi preso? Tá aí. Foi nesse contexto que Sua Santidade Pio VII subiu à Cátedra de São Pedro. Então ele já chegou no papado com esse abacaxi na mão para resolver. Ele sobe ao trono de São Pedro no meio dessa situação toda. Segundo diz a tradição, ele foi coroado, a cerimônia de coroação do Papa foi coroado com uma tiara feita de papel machê, porque as tiaras papais foram todas surrupiadas pelo governo francês, Então não tinha uma tiara para coroar o Papa, porque se apoderaram dos bens da igreja e até mesmo a tiara, que é aquela coroa que se coloca na cabeça do Papa. Então, segundo afirma para nós aí a tradição da igreja, ele foi coroado com uma tiara de papel machê. Se eu não me engano, existem fotografias, existem imagens dessa tiara. Quando a gente pensa assim, uma tiara de papel machê, uma tiara feita de papel, não era. Eles fizeram um trabalho tão magnífico que você olha a tiara, ela é espetacular. Ela é espetacular, É de papel, Diz que é extremamente leve, naturalmente, porque é de papel, mas não perde nada para as outras tiaras de metal, não, porque foi feito um trabalho artesanal tão brilhante que ela está no Museu do Vaticano. O momento mais crítico do pontificado de Sua Santidade Pio VII foi o seu confronto com Napoleão Bonaparte. O Papa Pio VII se recusou a ceder mais poder à França. E foi então, quando ele opôs essa recusa, foi então que
no ano de 1809, Pio VII foi capturado pelas tropas de Napoleão e foi mantido prisioneiro até 1814, sendo libertado apenas após a morte do imperador. É engraçada essa história do Napoleão, porque criou toda uma revolução para depor a monarquia, né? Para acabar com a monarquia, né? E quando ele consegue tomar o poder, ele poderia se auto-intitular, sei lá, presidente ou qualquer coisa. Não, ele se intitulou imperador. Engraçado, né? Derruba a monarquia e depois se intitula imperador, né? Enfim, cada louco com a sua mania, né? Então, de 1809 até 1814, ficou preso o Santo Padre, o Papa Pio VII. Só mais um pequeno parêntese, né? É assim que um Papa verdadeiro defende a fé e defende a Santa Igreja. Se tiver que sofrer pela Igreja, que assim seja. Se tiver que ser preso pela Igreja, que assim seja. E se tiver que ser assassinado por Nosso Senhor, pelo Santo Evangelho, pela fé, que assim seja. Todo aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem não tiver medo de perder a sua vida por causa de mim, esse a encontrará. Isso é um Papa, e não esse lobo que está sentado no Vaticano e dizendo que todas as religiões levam a Deus e que tudo é caminho de salvação. É isso que os RR não entendem. Isso é Papa. Dá a vida pelas ovelhas. E não entrega as ovelhas para o lobo. Vem cá, lobo, toma. Come aqui as ovelhas, está tudo bem, porque é isso que o Bergoglio faz. Pio VII atribuiu a sua libertação do cativeiro e o seu retorno a Roma por ter se abandonado no momento das suas dores nas mãos de Nossa Senhora. Daí, como homenagem à Santíssima Virgem Maria, ele estendeu a devoção das 7 dores de Nossa Senhora a toda a Igreja Universal. E isso aconteceu em 1817. Depois, mais tarde, Sua Santidade, o Papa São Pio X, agora já com São Pio X, São Pio X, em 1912, elevou essa festa que foi estendida a toda a Igreja por Pio VII. São Pio X elevou a uma festa de segunda classe, ou seja, subiu a classe da festa, e mais tarde ainda, em 1912, ele fixou a data de Nossa Senhora das Dores, ou 7 Dores de Nossa Senhora, no dia 15 de setembro, para ficar na 8ª da Natividade de Nossa Senhora, para ficar exatamente 8 dias depois da Natividade de Nossa Senhora, e claro, ficou pertinho da exaltação da Santa Cruz. Nesta festa das 7 Dores de Nossa Senhora, é rezada na Santa Missa ou cantada a sequência que nós ouvimos hoje. A sequência de Nossa Senhora das Dores, chamada Stabat Mater, que é um dos mais venerados e antigos hinos da tradição cristã, provavelmente datado ali do século XIII, foi a composição desse hino que nós escutamos hoje, composto, acredita-se, por um monge ali no século XIII, e da sua magnífica beleza ele entrou na Sagrada Liturgia. Este hino reflete a dor e o sofrimento da Virgem Maria ao pé da cruz durante a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu passo agora então a fazer a tradução já que nós escutamos o texto em latim, vou fazer a tradução e alguns breves comentários, e assim a gente termina a nossa reflexão de hoje. E alguns breves comentários sobre a sequência Stabat Mater. Então começa a sequência dizendo: Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Estava a mãe dolorosa junto à cruz lacrimosa, enquanto o filho pendia, enquanto o filho morria. Cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per transivit gladius,
cuja alma, gemendo, triste e dolorida, foi atravessada por uma espada. Não uma espada física, mas a espada da dor, exatamente o cumprimento da profecia que Simeão havia dito. Quanto a ti, uma espada de dor te transpassará a alma. Está ali Nossa Senhora, dolorosa, contristada, dolorida aos pés da cruz. Não interpretemos, no entanto, que essa dor, que essas lágrimas, que essa dor seja uma dor meramente egoísta, ou por medo, né? Essas lágrimas não são fruto do medo da dor ou da rejeição da dor, mas ela é movida profundamente pelo amor de um coração que bate na mesma sintonia do coração do seu filho. Hoje nós vivemos aqui num mundo que é marcado pelo egoísmo, aonde muitas pessoas olham apenas para sua própria dor, mas são incapazes de encarar ou de se compadecer da dor alheia. Então cada um olha para si, para o seu interesse, ou no máximo para as suas próprias dores e para as suas próprias misérias, e não é capaz de se condoer com a dor dos outros. Vejamos que a dor da Santíssima Virgem não é por causa dela em si. A dor que ela sente, a dor que ela sofre ali, é por causa de outro, é por causa do seu divino Filho. O contristis et afflicta fuit illa benedicta, mater unigeniti. O contriste e com aflita foi aquela bendita, a mãe do unigênito. Que morrebat et dolebat, pia mater dum videbat, nati penas incliti, que chorava e sofria, a mãe piedosa, enquanto via as penas do glorioso Filho. Isso aqui só confirma aquilo que falava anteriormente. Seu choro, qual é o motivo de seu choro? Qual o motivo de sua dor? O motivo de seu choro não está em si mesma, não está na sua própria dor, mas assume como sua a dor do outro. Isso é compaixão. Aliás, eu gosto muito dessa palavra e da sua origem latina, da sua raiz latina. Acho que eu já até falei isso aqui outras vezes, mas a compaixão vem do latim, que é a junção de duas palavras. Cum, que é a partícula cum, que significa junto, com, e passio, que é sofrimento. Sofrimento. Passio, sofrimento, sofrer. Então, compassio é sofrer com, sofrer junto. Olha que beleza isso. Sentir compaixão significa sofrer junto. Não é apenas uma penazinha qualquer. A pena dá e passa, Eu olho ali, sinto pena, e dali a pouco eu já acabou, eu já esqueci, já estou com outros assuntos, etc. Na compaixão, não. Sentir compaixão é sofrer com o outro ou assumir para si a dor que é do outro. Assim foi Nossa Senhora durante a paixão. Quis est homo qui non fleret, matrem Christi si videret, in tanto supplitio. Quem é o homem que não choraria se visse a mãe de Cristo em tão grande sofrimento? Quem? Quem não choraria em encarar tal cena? Quis non posset contristari, Christi matrem contemplari, dolentem confilio. Quem não poderia ficar triste contemplando a mãe de Cristo sofrendo com o Filho? Pro peccatis sue gentis, vidit Iesum in tormentis,
et flagellis subditum, pelos pecados da sua gente. Viu Jesus em seus tormentos e os flagelos submetidos. A que flagelos ele foi submetido? Vidit suum dulcem natum, moriendo desolatum, dom emisit spiritum. Viu o seu doce filho, suo dulce natum, aquele que nasceu, o seu doce, a criança doce que nasceu do seu ventre, aquele que Nossa Senhora carregou, não só no seu ventre, mas nos seus braços, aquele que muitas vezes ela abraçou, acalentou, aquele que muitas vezes ela ensinou a talvez dar os primeiros passos ou a dizer as primeiras palavras, sua doce criança, agora ela vê ali, naquele estado tão deplorável, viu seu doce filho desolado na morte, enquanto entregava o Espírito. Eia mater, fons amoris, me sentire vim dolores, fac uctecum lugem. Ó Mãe, fonte de amor, faze-me sentir a força da dor, faz com que eu chore contigo. Fac ut ardeat cor meum, in amando Christum Deum, ut sibi complacem. Faz com que o meu coração arda em amar a Cristo Deus, para poder agradá-lo. Santa Mater, isto dagas, crucifixi fide plagas, corde neo valide. Santa Mãe, fazei isto, fixai as chagas do crucificado fortemente no meu coração. Que bonito esse pedido a fazer Nossa Senhora, né? Ó Santa Mãe, faça isso por mim, que as chagas do teu filho, pela sua intercessão, sejam gravadas no meu coração. Tui nati vulnerati, tam dignati pro me pati, penas mecum divide. Dividi comigo, ó Mãe, as penas do teu filho ferido, que tanto se dignou sofrer por mim. Fac me tecum pie flere, crucifixo condolere, donec ego vixero. Faz-me chorar junto contigo, piedosamente, consolar o crucificado, enquanto eu viver. Iuxta crucem tecum stare, et me tibi sociare in planctu desidero. Junto à cruz, desejo estar contigo junto à cruz e associar-me a ti em lamentação. Quero me associar, quero estar junto contigo. Me permita estar junto contigo aos pés da cruz. Me permita me associar a ti. Desejo chorar junto contigo. Virgo virginum preclara, mihi iam non sis amara, fac me tecum plangere. Ó Virgem das Virgens, ilustre, não sejas amarga para mim, faze-me chorar contigo. Fac ut portem Christi mortem, passionis fac consortem, et plagas recolere. Faz com que eu carregue a morte de Cristo, consorte da paixão, e recorde as chagas. Fac me plagis vulnerari, fac me cruce inebriari, et cruore filii. Faz-me ser ferido pelas chagas, faz-me ser inebriado pela cruz e pelo sangue do seu Filho. Flammis neurer suscensus, per te virgo sim defensus, in die iudici. Não me deixe ser consumido pelas chamas, por ti, ó Virgem, que eu seja defendido no dia do juízo. Christe cum sit hinc exire, daper matrem me venire ad palmam victoriae. Cristo, quando for o momento de partir desta terra, dai-me, através da vossa mãe, alcançar a palma da vitória. E por fim, a 20ª última estrofe: quando corpus morietur,
facutane me donetur paradisi gloria. Quando meu corpo morrer, faz com que a alma receba a glória do paraíso, né? Em outras palavras, a sequência de Nossa Senhora nos pede a graça de estar junto da Virgem Maria, com ela, junto espiritualmente, com ela, junto à cruz, com ela, consolar a Nosso Senhor que padece, com ela, sofrer também as dores e as chagas da paixão, para que, atravessando ao longo das dores dessa vida, possamos merecer, pela sua intercessão, um dia a glória da bem-aventurança eterna. E nós podemos ter essa graça de estar sempre juntos com a Virgem Maria no Calvário. Quando, Padre? Na Santa Missa. Afinal de contas, é a Santa Missa a renovação do sacrifício do nosso Senhor. Então, na Santa Missa também podemos, inclusive, colocar isso como intenção preparatória para a Santa Missa. Quando você vai se dirigir à Santa Missa, antes de começar a Santa Missa, reze a Nossa Senhora, diz para Nossa Senhora, ó Mãe piedosíssima, Mãe dolorosíssima que estiveste junto da cruz, permiti que nesta Santa Missa eu esteja contigo, ó Mãe das dores. Permite que eu esteja ao teu lado no Calvário. Permite que eu possa... Eis que eu vou me assistir ao santo sacrifício do teu Filho. Então, permita que eu esteja ao seu lado nesse momento. Permita que eu seja vulnerado pelas dores do seu Filho. Permita que aquelas santas chagas sejam verdadeiramente o motivo da cura para as minhas chagas, como disse muito bem o profeta Isaías. Pelas suas chagas nós fomos curados. Que a Santa Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, nos ajude ao longo do percurso da nossa vida, nos ajude a enfrentar corajosamente as nossas dores de cada dia e, principalmente, a lutar contra todo o mal, contra todo o pecado, para merecermos um dia entrar na glória da bem-aventurança eterna. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.